Olá, pessoal. Tudo bem? Beleza aí? Mais uma pequena videoaula aqui, né, para complementar o material que vocês já assistiram do Centro de Mídias, a aula que fala sobre produtos notáveis. Eu dei uma separada nos casos aqui, acredito que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. A aula passada a gente falou sobre expressões algébricas e dando continuidade hoje, então, à aula de produtos notáveis, que são expressões algébricas especiais. Vamos já para a minha lousa aqui, agora que vocês estão vendo a minha tela. Aí, produtos notáveis. O que significa produtos? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, vocês vão se deparar várias vezes aqui com multiplicações, né? Produto vem de multiplicação. E notáveis, porque são dignos de se tomar nota. Eles socorrem tanto, né? São ferramentas tão importantes que a gente toma nota e acaba que decorando os resultados sem ter que fazer todos os cálculos intermediários aí. Importante isso, porque fazendo isso, dignos de tomar notas. Notáveis por causa disso, tá? Digno de ser anotado, de ser decorado, anotado na nossa cabeça. Exatamente. São apenas 3 casos que eu separei para vocês aqui. São os casos que tem lá no material, né? E também tem nas atividades que eu enviei a vocês. Olha lá, pessoal. Quadrado da soma é o primeiro caso, tá? O professor falou que ia ter multiplicação. Cadê a multiplicação? Vocês não estão vendo a multiplicação, né? Mas na verdade tem, porque tudo que está elevado ao quadrado, vocês lembram que é ele vezes ele mesmo, não é isso? É ele vezes ele mesmo. Então, o que seria x mais y elevado ao quadrado? Eu vou fazer aqui embaixo, no cantinho, só para demonstrar para vocês como seria se nós fizéssemos todos os cálculos. Depois vocês não vão ter que fazer isso. Por quê? Porque nós já vamos conhecer o resultado diretamente. Tá? A proposta é essa. Só vou provar para vocês que esse é o resultado correto. Quando eu tenho 2 termos, a soma de 2 termos elevado ao quadrado. Por isso que se chama quadrado da soma. Eu estou somando 2 termos quaisquer, representados aqui pelas incógnitas variáveis x e y, né? 2 letrinhas. E essa soma está elevada ao quadrado. Porque tem gente que pensa que x mais y é uma soma elevada ao quadrado, dá apenas x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas isso não é verdade, isso aqui é totalmente errado, tá? Vou provar para vocês que dá exatamente isso que está escrito aqui, x quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Como que eu vou provar para vocês? Eu vou provar fazendo a conta de vezes, né? Porque, como eu disse, uma soma elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma, né? Qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, já que eu tenho um parênteses vezes ele mesmo, para desenvolver essa multiplicação, para tirar as letrinhas aí dos parênteses, eu sou obrigado a fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos lá, ó. Primeiro daqui vezes o primeiro de lá. X vezes x, x ao quadrado, né? Quando a gente lembre da aula passada, quando se multiplica a mesma letrinha, anota, soma os expoentes, né? O expoente de todo mundo que não tem nada no expoente é 1. Então, somando o expoente desse x com o do outro x, deu x elevado ao quadrado, x elevado à segunda potência. Quando eu faço x vezes y, xy é tudo positivo, né? Então, vai ficar fácil. O y vezes x é yx ou xy novamente. E o y vezes y é o y ao quadrado da mesma forma. Então, olhando os termos semelhantes que eu posso somar, xy com xy, vai ficar realmente aqui no meio 2 vezes xy. E não tem como somar mais nada, porque os termos não são mais, eu não encontro mais termos semelhantes para ser somados aqui. Não é isso? Dá uma olhadinha nesse resultado aqui,
no resultado que eu tinha colocado para vocês lá. Ok? Então, de hoje em diante, nós não teremos mais necessidade de fazer os cálculos, fazer a distributiva, quando se tratar de um parêntese elevado ao quadrado, parêntese com uma soma elevado ao quadrado. Ah, professor, está difícil demais isso aqui com letra. Dá um exemplo com número. Vamos fazer um exemplo com número. Olha só. Deixa eu apagar isso que eu fiz. Pronto. Consertando aqui. Tá. Essa aqui, então, gente, é uma formulinha que nós devemos lembrar, ter aí à mão sempre, para poder consultar. E de tanto utilizar essa formulinha, você vai acabar decorando, tá? Então, não é aquilo que você tem que decorar para usar. É de tanto usar, você vai acabar decorando, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o que significa essa formulinha aqui? Para desenvolver o quadrado da soma, nós chamamos de x aqui, ó. X é o primeiro termo. Primeira letra, primeiro número, primeiro termo que aparecer dentro do parêntese. O y, por sua vez, o segundo termo. Então, nós estamos lidando aqui com dois termos, o x e o y, certo? Então, a gente diz o seguinte, que o quadrado da soma é o primeiro termo ao quadrado, no caso aqui é o x, que está ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, é um termo misto que mistura os dois termos, né? E multiplica por 2, mais o quadrado também do segundo termo, y elevado ao quadrado. Nós podemos reconhecer facilmente um produto notável através de sua representação geométrica, através do seu desenho, né? Se eu tenho, o que significa o quadrado da soma? Significa que eu tenho um quadrado, figura de um quadrado. Esse quadrado está repartido em algumas partes. Então, aqui tem um retângulo, aqui tem outro, e aqui dentro apareceu um quadrado, né? Essa primeira medida, a medida do quadrado aqui em cima é x, a medida do retângulo aqui em cima é y. E a lateral também são as mesmas medidas, por isso que é um quadrado, né? X aqui e y aqui. Então, a figura toda é um quadrado. A figura toda é um quadrado. É por isso que o nome quadrado da soma, porque é um quadrado que tem as medidas x e y, ou seja, x mais y. Se eu quiser a área da figura toda, então eu tenho que desenvolver esta expressão. Esta expressão que está aqui nada mais é do que as áreas de cada parte dessa figura. Você pode ver que desse primeiro quadrado aqui que eu vou pintar de vermelho, ó, desse primeiro quadrado aqui, qual seria a área? Seria x vezes x, x quadrado. Tá aqui o nosso x quadrado, ok? Esse quadradinho que fica embaixo, ele tem medidas y por y. Então, a área dele é y elevado ao quadrado. Tá aqui o nosso y elevado ao quadrado. E essas áreas que eu vou colocar em azul, que são retângulos, um retângulo aqui e o outro retângulo em pé, um deitado e um em pé, na verdade são retângulos que têm mesma medida. Se você observar, esse aqui é y, a lateral dele vale x, e esse aqui é y, e a parte de baixo é igual à parte de cima, também vale x. Então, as áreas dos dois retângulos são x vezes y. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, esse retângulo aqui é xy a área dele. E esse também, xy, x vezes y. A ordem tanto faz, né? Se colocar y vezes x, é a mesma coisa. Então, eu tenho duas áreas de xy. Está aqui, duas áreas de xy aqui no meio. Então, as cores estão dizendo de que parte da figura que o pedacinho da expressão veio. Então, a gente pode encarar também esse quadrado da soma como sendo a área de um quadrado, né? Tá, o quadrado está pintado a área toda, então tem que achar a área total. Seria a mesma coisa que eu somasse parte por parte da figura. Vamos fazer com números, então. Como é que fica?
seguindo a formulinha agora, tá? Bom, é claro que aqui dentro do parênteses, quando se faz só com números, 5 mais 3, né? Se você fosse somar primeiro, seria o mais lógico, né? 5 mais 3 daria 8, não é isso? 8 aqui dentro do parênteses. E 8 elevado ao quadrado, a gente já sabe que dá 8 vezes 8, 64. Então, o resultado desse negócio aqui, desse desenvolvimento, através de um produto notável, né, do quadrado da soma, tem que dar 64. Vou guardar esse resultado no cantinho aqui para como se fosse a prova real, né? E na verdade é. Ah, mas eu não posso, já acabei, já não achei área, já acabou, não posso deixar assim? Se o exercício falar para utilizar produtos notáveis, eu não posso fazer assim, eu tenho que ir utilizando a formulinha dos produtos notáveis, tá? Nós estamos treinando assim com números, mas na verdade é claro que quando for exigido de vocês, vai ser exigido com letras, então daí a importância de saber utilizar os produtos notáveis, porque com números dá para a gente somar dentro do parêntese, com letra não dá mais, né? Eu tenho que aplicar a regrinha. Então vamos aplicar a regrinha para esse aqui também. Segue a formulinha, olha. O primeiro termo aqui é o 5, o segundo termo é o 3, separados pelo sinal de mais, elevados ao quadrado. Seguindo aqui a formulinha, o 5 está fazendo o papel do x e o 3 está fazendo o papel do y. Então, 5 é o primeiro termo, 3 é o segundo. Então, vamos lá. O que vem a primeira coisa na formulinha? X ao quadrado. Quer dizer, o primeiro termo, 5 elevado ao quadrado. Eu substituí o x pelo 5, correto? Mais o 2 da fórmula, o 2 vezes, porque são duas áreas de retângulo, né? Então a gente multiplica por 2. O primeiro termo, que é o x, vezes o segundo, que é o y. Então, o primeiro termo, que é o 5, vezes o segundo, que é o 3. 5 vezes 3. Continuando, mais y elevado ao quadrado. Quem é y? É o segundo termo, que no caso aqui é o 3. 3 elevado ao quadrado da nossa formulinha. Pronto. Montada a expressão, basta que eu resolva 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais. Fazendo as multiplicações aqui no meio, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. Somando tudo, 25 com 30, 55. 55 com 9, 64. Exatamente o que a gente falou, né, que ia dar, tá? Fazendo a prova real. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos exemplos com letras, que é realmente aquilo que mais vai nos interessar. Olha só, pessoal. X mais 7 elevado ao quadrado. Vamos seguir a regrinha. Primeiro termo elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, mais o 2, que sempre aparece, 2 da fórmula, tá? Esse 2 é fixo, não muda, 2 vezes. O primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 7. Então, aqui no meio sempre mistura, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais, para terminar, o segundo termo elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado. É sempre a mesma coisa, pessoal. Só muda os números e as letras que estão aqui. Resolvendo aquilo que é possível, olha, o x quadrado não é possível fazer mais nada. Deixa assim, x ao quadrado. Aqui no meio eu posso fazer o 2 vezes 7, dá 14x. E no último termo, para terminar, 7 elevado ao quadrado, 49. 7 vezes 7, 49. Nós ficamos então com um trinômio aqui, né? X ao quadrado mais 14x mais 49. Morreu aí, os termos não são semelhantes. Ó, esse aqui não tem letra nenhuma, esse aqui tem x, e esse aqui tem x ao quadrado. Nenhum dá para somar, dá para juntar com nenhum outro. Então, ficou assim mesmo. Vamos fazer a letra C de baixo. Olha, cuidado, o primeiro termo agora é tudo isso aqui, ó, 3A. 3A é o primeiro termo, e o segundo termo é o 10, ok? Então vamos lá. Primeiro termo ao quadrado. Como o primeiro termo é formado por um número e uma letra juntos, então para evitar confusão, para que eu esqueça de fazer os cálculos corretamente, a gente coloca o parêntese. Então coloco 3A, que é o primeiro termo, elevado ao quadrado. Mais o 2 vezes, que não falha nenhuma vez, sempre está presente, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Primeiro termo é 3A, vezes o segundo. Mais o segundo termo, que é 10,
elevado ao quadrado também. Resolvendo aquilo que é possível, olha só, que está no parênteses tem que ser elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. O A também vai elevado ao quadrado, então ficou 9A quadrado. Ok? Mais, aqui vamos multiplicar os números, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60, e a letrinha continua, A. Mais 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Tá aí, novamente, um outro trinômio, tem A quadrado, tem A, tem aqui termo independente, que a gente não dá para somar realmente nada com nada. Então, de produto de quadrado da soma seriam esses exemplos. Acho que não vai complicar mais que isso. Vamos passar para o próximo caso, pessoal, que é bem parecido, que é o quadrado da diferença agora. Ao invés, dentro do parênteses, ao invés de ter um sinalzinho de mais, agora nós temos o sinalzinho de menos. O que vai mudar? Somente aqui no segundo termo, tá? Ao invés de ter mais 2 vezes x vezes y, é menos 2 vezes x vezes y. O restante continua tudo igual. O primeiro termo continua sendo positivo, x, o primeiro termo elevado ao quadrado, e o último termo também elevado ao quadrado, positivo. Só muda o sinalzinho aqui do meio, ok? Então vamos fazer um exemplo. X menos 3 elevado ao quadrado. Ó, o primeiro termo é o x, o segundo termo é o 3. Primeiro termo ao quadrado, menos agora o 2, que sempre aparece, 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que é o 3, mais o segundo termo, que é o 3, elevado ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 3, 6. Então ficou menos 6x, e 3 ao quadrado é 9. X quadrado menos 6x mais 9. Acabou por aqui. Agora eu vou fazer um exemplo que tem aqui uma fração, né? O pessoal reclama, olha, o professor deu lá na atividade um que tinha fração, depois não explicou exemplo nenhum com fração. Então tá aqui, ó. Tá? Vou provar para vocês que é fácil, fácil. Quadrado da diferença, tem um sinalzinho de menos lá. Então vamos lá. Quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é 2y, então eu vou escrever o 2y e vamos elevar ao quadrado. Cuidado com o parênteses, hein? Coloque parênteses quando tem número e letra juntos, formando um termo só. Menos, né, da fórmula, 2 vezes da fórmula, o primeiro termo, que é 2y, vezes o segundo termo, que é 1/5, segundo termo, que é 1/5, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, 1/5 é uma fração, eleva ao quadrado, parêntese também. Aí, resolvendo aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado, ficou 4y também ao quadrado, y ao quadrado, menos... Multiplicando a parte de cima, gente, olha, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Então, ficou 4 em cima, junto com o y, né? Na parte de baixo só tem o 5, não tem número mais nenhum no denominador, vai permanecer só o 5 mesmo. Ficou menos 4y sobre 5. E mais 1/5 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tá aí para você ver que com fração é a mesma coisa, tá? Sem preconceito com as coitadas das frações, hein? Tá vendo, gente? Outra vez, deu um trinômio, né? 4y ao quadrado, menos 4y sobre 5, mais 1 sobre 25. E outra vez, não dá para a gente somar nenhum termo com o outro, porque não são semelhantes. Ok? Então, esse aí foi o quadrado da diferença, tá? A única coisa que mudou do quadrado da soma foi esse sinalzinho aqui do termo do meio. Mais nada, mais nada, mais nada. E vamos ao terceiro e último caso, que na minha opinião é o mais fácil de todos. Ele é chamado de produto da soma pela diferença. Então, o produto está aqui, é o pontinho de vezes, né? E de um lado nós temos a soma de dois termos, está somando, é um parêntese que tem uma soma. Do outro lado, outro parêntese, só que tem a diferença.
Então, um dos parentes sempre tem que ter o sinal de mais e o outro parente tem que ter o sinal de menos, certo? A formulinha para esse daqui, que é a mais facinha de todas, você vai pegar o primeiro termo elevado ao quadrado, o primeiro termo aqui é o x, né? Menos, por que menos? Porque aqui no meio mais com menos, né? Deu menos no produto, e menos o segundo termo, que é o y, também elevado ao quadrado. Fácil demais. Vamos ver como é que funciona na prática. Vamos ver aqui. 2x mais 13 vezes 2x menos 13. Vocês viram que os termos são os mesmos. Tem 2x aqui, tem 2x aqui. Tem 13, tem 13. Só muda mesmo o sinal, né? Um é mais, o outro é menos. Então eu posso utilizar o produto da soma pela diferença. A regrinha é, pega o primeiro termo, que é o 2x, eleva ao quadrado, menos, pega o segundo termo, que é o 13, também eleve ele ao quadrado. E aí resolve. 2 ao quadrado, 4x elevado ao quadrado, menos 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. E fica assim, 4x ao quadrado menos 169, esse já é o resultado. Não tem como simplificar mais, porque aqui não tem nada de x, aqui tem x quadrado. Acabou, ficou assim mesmo. E esse último exemplo, eu fiz questão de deixar um aqui com um número decimal, para vocês verem que é a mesma coisa. Então, também é um produto da soma pela diferença. Nós temos... Você pega o primeiro termo, a, eleva ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado. Tá vendo? A fórmula é sempre a mesma coisa. Para esse tipo de produto da soma pela diferença. A quadrado não tem o que fazer, deixa assim. Eu tenho que resolver quanto que é 1,5 ao quadrado. Quanto é 1,5 vezes 1,5. Aí você faz a continha. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 5, 12, 2. Duas casas. 2,25. Acabou. A quadrado menos 2,25 é o resultado desse produto notável. Vocês estão vendo que a gente seguiu a regrinha ao invés de fazer todas as contas, multiplicando, né? Fazendo a distributiva com os dois parentes, ia gastar muito mais tempo. Então compensa fazer utilizando os produtos notáveis, que são as nossas amigas regrinhas aqui, ok? Essa aula aqui eu vou parar por aqui. E na próxima aula, então, a gente volta continuando essa aula com as expressões algébricas. Qualquer coisa, pessoal, é só chegar e perguntar, né? E boas atividades para vocês, tá? Entreguem certinho lá, façam com capricho. Valeu, então.